Santo Antônio, santo casamenteiro, detém até recorde na igreja. Mesmo quem não é católico já ouviu falar de Santo Antônio. Afinal, além de ser o santo que abre as comemorações das festas juninas, a data do dia de Santo Antônio é neste domingo, dia 13 de junho. Ele carrega a fama de ser o santo casamenteiro. Mas Santo Antônio é muito mais que só isso. Conhecido como doutor da igreja e teólogo renomado, o religioso é disputado por duas cidades de países diferentes. Mas até os dias atuais detém o recorde de santo com mais canonização mais rápida da história da Igreja Católica. Além disso, lança as chamadas festas juninas, tradição portuguesa que está estabelecida no Brasil há gerações. A festa do santo é comemorada em 13 de junho. Seguem-se as festas de São João, em 24 de junho, São Pedro e São Paulo, ambas em 29 de junho. Santo Antônio de Lisboa versus Santo Antônio de Pádua. A data de nascimento de Santo Antônio é incerta. Tradicionalmente costuma-se dizer que o religioso veio ao mundo em 15 de agosto de 1195. O local de nascimento, contudo, é certeiro em Lisboa e em Portugal. Santo Antônio, curiosamente, não se chamava Antônio. O nome de batismo do lusitano era Fernando de Bulhões. A troca de nome aconteceria apenas mais tarde, na Ordem de Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Ali ele adotou o nome de Antônio, pelo qual seria conhecido até o fim da vida. Santo Antônio de Lisboa também é disputado pela cidade de Pádua, na Itália. Isso porque, próximo ao fim da vida, o religioso foi para a Itália, onde morreu em 13 de junho de 1231. Os restos mortais de Santo Antônio estão desde 1263 em uma basília de Pádua, daí ser também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Canonização recorde. Se a morte de Santo Antônio aconteceu em 1231, a canonização foi logo no ano seguinte, em 30 de maio de 1232, pelo Papa Gregório IX. Os 11 meses passados entre a morte e a canonização do santo são até hoje o recorde na Igreja Católica. Entre aspas, existem relatos de que já em vida ele teria realizado algum milagre, mas o que fez com que ele fosse canonizado em tempo recorde foi a fama da santidade. Era um mestiço por excelência, uma pessoa com experiência radical de Deus, e a pregação dele chamava muita atenção das pessoas. Fecha aspas. Explica David da Silva, professor e coordenador do curso teológico da PUC-SP. Santo Antônio compartilha algo em comum com a Santa Rita de Cássia: o corpo incorrupto, isto é, que sobrevive praticamente intacto à decomposição pós-morte. Enquanto a santa teve todo o corpo imune às ações do tempo, o santo português teve a língua conservada. Entre aspas, após a morte, quando exumaram o corpo para a canonização, descobriram que a língua se encontrava incorrupta. São Boaventura, que estava presente no ato de exumação, disse que o milagre era a prova de que a aprovação de Santo Antônio era uma pregação inspirada por Deus. Santo Antônio, o Doutor. A fama de Santo Antônio como pregador transcende a vida do religioso português. Entre aspas, ele foi reconhecido por São Francisco de Assis. Os dois têm uma carta trocada em 1223 e 1224, em que São Francisco pede para Santo Antônio para que ele fosse professor da ordem na formação de novos religiosos. Santo Antônio era teólogo, tinha formação avançada em teologia, fecha aspas, diz o historiador Leonardo Faria de Souza, doutor em ciência da religião pela PUC de São Paulo.
Vale lembrar aqui que São Francisco de Assis é conhecido como um dos grandes teólogos da história da Igreja Católica e fundador da Ordem dos Franciscanos. A ordem inclusive acolheu Santo Antônio. A fama era tamanha que Santo Antônio recebeu o título de doutor da Igreja em 1946 pelo Papa Pio XII. Santo Antônio. Por que casamenteiro? Se Santo Antônio era um pregador e teólogo renomado, de onde então vem a fama de casamenteiro religioso? A resposta está em alguns fragmentos de fatos com ares de lenda. Entre aspas, diz que um dos primeiros milagres dele foi na vida de uma jovem que estava sem dinheiro para se casar. E a jovem rezou para Santo Antônio em uma estátua dele teria dado à mulher um bilhete. No bilhete estava escrito que era para levar o recado ao comerciante da cidade e era para o comerciante dar a ela, em moedas de prata, o peso do papel. Fecha aspas, conta Souza. Abre aspas. O comerciante então pesou o papel e deve colocar 400 moedas para equilibrar. Ele se lembrou de que havia feito uma promessa para Santo Antônio dessas 400 moedas e não tinha pago. Então, segundo a tradição, Santo Antônio cobrou. Fecha aspas. Também se fala que Santo Antônio, em vida, gostava de juntar pessoas que ele sentia que tinham algo em comum. E também que ele ajudava as pessoas sem dinheiro a conseguir recursos para o casamento. Abre aspas. Isso é muito forte no Brasil, mas em outros lugares ele é padroeiro de outras coisas, de idosos, marinheiros e grávidas. Fecha aspas, cita Silva. Nas festas juninas, é comum ter um bolo de Santo Antônio. A lenda popular diz que comer um pedaço do bolo aumenta as chances de uma pessoa achar alguém para se relacionar no restante do ano. Em alguns lugares é colocada uma medalhinha de Santo Antônio no bolo e quem encontrar a medalhinha arranjará um par. Oração de Santo Antônio. Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com suas criaturas fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculos. Motivada por esse pensamento, peço-te que, ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração sempre será tua. Amém. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação.